Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui trazer uma reflexão, que tem sido bastante constante, digamos assim, nos meus estudos e nas minhas autoanálises, que é sobre a problemática, vamos colocar assim, que a gente tem vivido hoje de amar e se deixar ser amado, E tem algum tempo, na verdade eu tenho alguns anos, que eu venho estudando, que eu venho buscando respostas, digamos assim, dessa emblemática, que começou muito como uma busca interna mesmo minha, quando eu me deparei com a dificuldade de receber afeto, digamos assim. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo esse vídeo, você com certeza já teve alguma situação que a pessoa foi te dar afeto, foi te dar um presente, foi falar alguma coisa e foi até super entusiasmada, tal, te elogiando, e você teve um certo bloqueio, uma certa dificuldade em receber aquele afeto. Eu tenho certeza que em algum momento você já se viu numa situação dessa, você já sentiu esse desconforto, já está se perguntando, por que essa pessoa está sendo tão legal? Por que essa pessoa está, me amando de tal maneira? Por que essa pessoa está sendo tão legal comigo? E isso é muito normal, Eu acho que é uma das dores que talvez todo mundo tenha hoje, que é o de receber afeto. E é muito justificável quando a gente para pensar pelos padrões que nos são impostos desde pequeno, Tudo que a gente vive desde a nossa infância e esse desincentivo ao amor. Porque, na verdade, somos incentivados desde a nossa infância a tudo, menos ao amor. Então, te incentivam a ser um excelente aluno na escola, te incentivam a ser um excelente profissional no mercado de trabalho, te incentivam a ser o melhor amigo daquela pessoa, te incentivam a ser a melhor filha, o melhor irmão, te incentivam a competir com outras pessoas, te incentivam a buscar coisas materiais, te incentivam a tudo, mas é muito raro a gente parar e lembrar, assim, quando a gente para pensar a longo prazo, de momentos em que nos incentivaram, não, se ame, se busque, ame as pessoas, se priorize, se coloque como centro da sua vida, tá bom, calma, relaxa, tira esse momento pra você, descansa, que isso tudo é auto-amor. Então, eu acho que agora, depois da pandemia, as coisas têm melhorado. A gente tem conseguido ter mais conteúdo sobre isso. As pessoas têm vivido isso mais, Mas ainda assim, é muito pouco a porcentagem de pessoas, que te desejam auto-amor do que todas as outras cobranças externas que a gente está tão acostumado. Então, por esse motivo que é muito estranho pra gente receber o afeto se a gente não é acostumado, a gente não viveu uma rotina de afeto, nem externo, nem interno, porque a gente já falou aqui nesse canal algumas vezes da complexidade que é trabalhar isso, o auto-amor nos padrões sociais e culturais que estão estabelecidos hoje, E que a gente está aqui, acho, como facilitador, como um meio de comunicação para cada vez tentar mudar esses padrões cada vez mais e para gerar dúvida, o questionamento aí desses padrões sociais. Então, se não é nos ensinado o auto-amor, se a gente não aprende isso, realmente é muito complicado já depois de adulto a gente começar a lidar com essas coisas. Digo, complicado, mas não impossível, muito pelo contrário, é completamente possível resgatar essa essência do amor verdadeiro e essencial dentro da gente, certo? Mas a questão toda é que a gente está com um problema social, cultural, emocional muito grande da nossa população. A gente realmente está com um desafeto muito grande. Isso é falado em todas as mídias, inclusive, O hater, ele ganha muito mais visibilidade do que os elogios bons, do que uma parada positiva que aconteceu. Então a gente tem um sistema complexo que não te viabiliza olhar para o lado da luz, digamos assim, olhar para o lado do amor por uma vertente racional, E sabe o que eu lembro quando vejo você falando isso? Que, por exemplo, eu tenho curso de primeiros socorros e combate e prevenção de incêndio. E nisso é aquela historinha, e tem a história do avião, que é a mesma coisa dos princípios do primeiro socorro. Sempre quando a gente vê uma vítima, antes da gente socorrer, a gente tem que analisar a situação e ver se a gente não corre risco. Sim. E isso é o que? É se priorizar e fazer isso na nossa vida, no dia a dia, também é uma questão de saúde. É a mesma coisa que uma situação que você vai socorrer alguém.
Então, aquele negócio da máscara do avião, né? Colocar no coleguinha. Se você tá sem ar, é isso. E aí a gente não entende que é uma questão de saúde mesmo, né? Se priorizar. Eu acho que falta muito isso, entender que é saúde você se colocar em primeiro lugar, aprender a fazer isso. É uma questão de sobrevivência mesmo. E por isso que tá todo mundo doente. Porque ninguém aprendeu a cuidar de si mesmo. Exato, e aí coloca a expectativa sempre no outro, e aí até quando vem do outro, não aceita, porque não é acostumado, se você não, é aquele rolê que eu tava falando no começo, você não aprendeu a receber, então assim, você além de não fazer por si mesmo, você não tá se autocuidando, você não tá se autoamando, aí quando vem alguém de fora pra te dar amor, te dar carinho, te dar atenção, te dar algo, você também não tá pronto pra receber isso, porque afinal de contas você não conhece. Então, além, você coloca uma projeção no outro, e às vezes quando essa projeção é correspondida por alguma ironia do universo, você também não tá disposta a receber, né? Então, é essa questão, a gente precisa começar a não só se amar, isso é o ponto, assim, essencial, precisamos nos amar em primeiro lugar, mas precisamos aprender a aceitar o amor. E entender que uma coisa espelha a outra. Se eu estou me amando, se eu estou cuidando de mim, se eu estou fazendo coisas boas para mim, para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha mente, consequentemente as pessoas ao meu redor, elas também vão ser boas, elas também estão nessa mesma frequência. Então tudo que vier também vai ser para o meu bem. E eu aceitar isso, porque se eu estou trabalhando isso em mim, o que vai refletir nas outras pessoas também será isso, será o amor. Então curar-se para, tipo, não só ser bom e suficiente para si, mas porque isso também te traz mais afeto de fora, e assim a gente acaba tendo uma comunidade mais saudável e mais feliz. E por comunidade eu falo, seja um pequeno grupo, que seja teu ambiente familiar, que às vezes tende pro teu grupo de trabalho, pros teus amigos, pra galera da faculdade, da escola, e quando você vai ver, você realmente está criando um ambiente de pessoas mais saudáveis, que se amam, que se priorizaram, que se colocaram em primeiro lugar, sem o egoísmo, porque a gente não tá falando de narcisismo, aqui a gente tá falando de você se colocar em primeiro lugar como superior, como só eu importo, acabou o resto do mundo. Não, é muito contrário disso, é sobre você se amar, se respeitar, porque assim você consegue amar e respeitar ao próximo, certo? E eu quis, né, trazer esse assunto, porque recentemente eu tive uma imersão com o Carlos Cassal. Inclusive, né, se vocês não conhecem, eu indico super que vocês pesquisem o canal dele aqui no YouTube. E ele estava fazendo uma meditação guiada sobre chakras, né, justamente para, como é que eu posso falar, liberar, para que você possa ver seus traumas, para que você possa sentir, né, o que está acontecendo e conseguir olhar para isso. E obviamente cada pessoa que participou daquela imersão dele teve uma sensação, teve uma experiência e teve uma vivência daquilo ali. E quando eu busquei, né, quando eu comecei, né, a meditação, fui pensando muito nisso, preciso ver o que está acontecendo aqui dentro, o que ainda me impede, qual a sombra que eu ainda tenho. E foi muito claro para mim, foi uma experiência muito interessante de enxergar o meu cardíaco, né, o meu chakra cardíaco com uma certa dificuldade, digamos assim. Bom, para quem já conhece o seu corpo, para quem já entende sobre isso, talvez compreenda um pouco melhor, mas eu senti muita dor no cardíaco, mas não é uma dor como se tivesse, ai meu Deus, não vou aguentar, não, é uma dor fina, aguda, uma dor que só quem tá vivendo esse processo consegue compreender. Inclusive, se você já passou por isso, se você já sentiu isso, coloca aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, então eu senti aquilo ali falando, o meu cardíaco, eu preciso olhar para isso com mais frequência, eu preciso olhar para isso com mais atenção, eu preciso entender o que está acontecendo no meu cardíaco. E aí eu comecei a fazer várias meditações nesse sentido, e aí eu fui olhar realmente para tudo isso que estava acontecendo com o meu cardíaco, e até mesmo busquei alimentações que me ajudassem a melhorar o meu cardíaco, fui pesquisar mais, fui entender um pouco mais, para achar que justamente, e para quem não sabe, e depois a gente vai fazer uma sequência de vídeos sobre chakras aqui, mas o nosso chakra cardíaco, ele tá ligado a todas as nossas questões emocionais, as nossas questões do coração, né, vou colocar aqui de uma forma bem vulgarizada, né, digamos assim, porque não é o foco do vídeo falar sobre isso. Mas então o meu cardíaco estava completamente, né, machucado, ferido, digamos assim, eu consegui sentir isso intensamente. E naquele momento, num trabalho de cura, me veio muito a questão do desapego, que tipo, o meu cardíaco ele estava sobrecarregado por apego, né?
E que aí entra no que a gente estava falando no começo do vídeo, que é sobre as projeções, sobre colocar no outro o amor que a gente quer receber, é sobre projetar no outro aquilo que se quer, quando a gente não está fazendo nem por nós mesmos, digamos assim. Então, sobre o desapego, o amor que nos foi ensinado aí fora, desse amor que depende de algo, que depende de uma situação, que depende de uma circunstância. É sobre trabalhar o desapego para viver o amor incondicional, que é isso que o nosso cardíaco representa, o amor independente de qualquer circunstância. E aí, para entender isso, eu precisei olhar para mim, tipo, eu estou me amando incondicionalmente? Porque ao longo desses vídeos, vocês vão percebendo, eu funciono muito ao contrário. Então, para mim é muito mais fácil ter o amor incondicional pelo externo, pelas pessoas que estão ao meu redor, do que trabalhar em mim mesmo. Por isso que eu sempre uso muitos arquétipos de espelhos. Então, quando eu vejo algo em alguém, eu venho buscar em mim, porque se aquilo está externalizando lá, é porque eu preciso olhar aqui dentro. E nesse processo foi quando eu fui entender essa questão do incondicional por mim mesmo. E eu fiquei muito chocada ao perceber isso, porque eu falo muito sobre isso, eu tô sempre, o tempo todo, né, meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor sabem disso, falando sobre essa priorização, sobre se colocar em primeiro lugar. Mas quando se tratou ali desse amor incondicional, que depende do desapego, que é você desapegar de tudo e todos, que é você entender tudo como um todo e como um só, foi algo que eu ainda estava em déficit comigo mesma. Foi algo que eu ainda não estava conseguindo compreender e por isso meu cardíaco estava pesando todo. E eu entrei num processo que durou mais ou menos umas 3 semanas, de trabalhar o meu cardíaco em toda a potência que eu conseguisse, de todos os lados, em todas as relações. Inclusive nessa imersão com o Carlos Cassaú, teve um momento que ele pede para que você olhe para sua morte, né, para você morto e as pessoas ao seu redor, como é que seria isso? E aí eu fui fazer um trabalho mental de me imaginar realmente nesse momento, com todos. Como é que seria, tipo, a Amanda com a perca de todos, com um desapego total. Não tenho mais como ver essa pessoa na minha vida, essa pessoa não está mais aqui. O desapego da carne, da relação, da amizade, do amor romântico, do amor maternal, enfim, seja do que for. E para conseguir compreender o que era o amor incondicional. E quando eu entrei nesse processo, é você realmente olhar para a luz e sombra de tudo e todos que estão ao seu redor, inclusive de si mesmo. É olhar para as minhas sombras, para os meus maiores medos, para as minhas maiores angústias, para os meus maiores apegos, para conseguir compreender que eu consigo amar independente de qualquer uma dessas luzes, independente de qualquer uma dessas sombras. Independente do que tenha dentro de mim, de positivo ou negativo, independente da fase que eu esteja vivendo, independente de como eu esteja, eu preciso praticar o amor incondicional por mim mesmo, me perdoando, buscando a minha essência. Quando eu faço algo que de repente não é como eu gostaria, parando, analisando e mudando logo em seguida, literalmente transcendendo em todos os sentidos do amor incondicional. E, acima de tudo, me amar incondicionalmente. Me amar apesar das falhas, apesar não, né? Mesmo com as falhas humanas, né, que temos, me amar mesmo com os tropeços que dou, me amar com os sentimentos de culpa que talvez eu ainda não tenha conseguido liberar, me amar pelo processo que eu estou vivendo, me amar por toda a circunstância que existe, mesmo que naquele momento eu não ache ela interessante, ela não seja a vibração que eu gostaria de estar. E obviamente me amar ainda mais por toda a potencialidade que eu já consegui desenvolver, me dar o crédito por até onde eu já cheguei, me dar o apoio nas circunstâncias que eu vivo, me dar o mérito, o merecimento, a circunstância de tudo. Então é o amor incondicional, vibrar o amor independente do que esteja acontecendo ao meu redor, independente das situações que estão vindo. E óbvio que tem algumas situações que são mais complicadas, tem alguns seres humanos que são um pouquinho, né, mais assim, que tiram a gente do eixo, mas é saber que é incondicional e que o nosso autocontrole, o nosso autocentramento e o nosso amor próprio, ele tem que estar em primeiro lugar. E a gente buscar isso a cada dia, viver isso a cada momento e explorar cada vez mais o alto amor para que a gente consiga, né, como eu falei no começo do vídeo, se amar e receber o amor, dar o amor e ser o amor na sua total potência e na sua incondicionalidade. E é isso.